O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma e justiça faz reinar. Aleluia. O Senhor do infinito um banquete vai dar, e os herdeiros do reino vão para sempre adorar. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada. Nada me faltará. Minha angústia, meu Senhor, no ventre do abismo lançaste o coração dos mares, e as suas ondas passaram por cima de mim. O Senhor restaurou a minha alma, fez subir a minha vida da serra, e a todos homens escuta, pois é rico em sua misericórdia. Longe estou dos teus olhos, mas quero ver o teu templo. Pois as águas me cercaram a alma, desci até o fundamento dos montes. Longe estou dos teus olhos, mas quero ver o teu templo. Pois as águas me cercaram a alma, desci até o fundamento dos montes. E quando minha alma desfalecia, o Senhor ouviu minha voz e respondeu minha súplica. Ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação. Quando minha alma desfalecia,
nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria novamente podermos estar juntos a compartilhar, a refletir na palavra do Senhor. Texto de hoje para a nossa reflexão, Salmo de número 80, versículos 1 a 7. Salmo 80, versículos 1 a 7, o qual nós encontramos assim registrado. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Este é o texto para a nossa reflexão de hoje. Salmo número 80, versículos 1 a 7. E aqui nós podemos observar algumas coisas importantes. Primeira coisa que nós já podemos observar na leitura do nosso texto, que há dois versículos que se repetem, o versículo 3 e o versículo 7, e também, quem tiver a curiosidade depois e quiser ler este salmo completo, também o versículo 19 traz as mesmas palavras. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Com isso, nós notamos que este salmo ele é dividido em três partes, sendo estes versículos que se repetem uma forma de estribilho aí numa canção que o povo de Israel entoava. E então, este salmo dividido em três partes, nós vamos refletir nas duas primeiras. Então, a primeira parte que traz ali o versículo 1 e 2 é um pedido do povo a que Deus salve este povo. E depois, a segunda parte, dos versículos 4 a 6, mostrando um povo sofredor. Mas será que este salmo ele ainda pode ser aplicado para nós hoje, em pleno ano de 2021? Com certeza. Com certeza nós podemos olhar este salmo e ver o que ele tem a trazer para nós. Então, na primeira parte, nós notamos que o salmo começa com uma expressão muito interessante e muito importante para o povo de Deus. Quando o salmista diz: ouve-nos, ó pastor de Israel. Então, a figura do pastor. Logo, nós lembramos do Salmo 23. Até nós colocamos uma canção com a letra alusiva a este salmo. Então, Deus é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele nos protege. Como é importante nós termos este Deus na nossa vida. E como é importante também nós sabermos que nós podemos buscar a proteção deste Deus. Buscar este Deus como nosso pastor, que nos leva a águas tranquilas, que cuida de nós, que busca sempre o melhor para nós. E lembrando também da figura do pastor das ovelhas, de ovelhas, quando uma ovelha se torna muito rebelde, quando uma ovelha não quer ficar perto do rebanho, muitas vezes o pastor ele tem que quebrar a perna da ovelha. Ele quebra a perna da ovelha, faz o curativo na ovelha, arruma a perna dela e carrega esta ovelha até que ela esteja boa.
E a alusão que nós fazemos com esta figura não é que Deus venha quebrar as nossas pernas quando nós somos rebeldes, mas muitas vezes dificuldades acontecem na nossa vida por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado. Isso está bem colocado ali na segunda parte deste salmo, pois ela mostra um povo que muitas vezes abandonou Deus. Um povo que muitas vezes caiu na idolatria dos povos estrangeiros e ela foi castigada por causa desses erros. Provavelmente este salmo ele foi escrito no cativeiro, quando o povo de Israel estava no cativeiro assírio, quando o povo de Israel estava escravizado. Então eles novamente buscam a presença de Deus em sua vida. Estavam sofrendo por causa do seu abandono a Deus. E eles novamente reconhecem: Senhor, Tu és o nosso pastor. Escuta-nos, Tu que guias o Teu rebanho. E aqui vem uma coisa muito importante para a nossa reflexão, de saber que muitas vezes nós agimos como este povo de Israel. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Nós deixamos o caminho de Deus de lado. Deixamos a vontade de Deus. Deixamos os seus mandamentos. Não consideramos mais Deus em primeiro lugar na nossa vida. E sofrimento surge. Coisas ruins acontecem para nós. E estas coisas ruins nos levam a nós nos reaproximarmos de Deus, reconhecendo o porquê nós deixamos Deus de lado. É a mensagem toda da palavra de Deus. É a mensagem que chama ao arrependimento. É uma mensagem que nos mostra os nossos pecados. E quando esta mensagem vem a nos mostrar quem nós realmente somos, ela também nos aponta um Deus maravilhoso. Tanto é que o estribilho diz: mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Podemos dizer que nós estamos vivendo num dos tempos mais misericordiosos de Deus. No ano da igreja, vivemos aí no período do Advento, que nos preparamos para o Natal. E o Natal é a festa da misericórdia. É a festa onde nós lembramos que Deus se torna ser humano. Deus se humilha para carregar os teus e os meus pecados. Deus se faz homem e nasce de forma humilde, lá colocado naquele coxo, na manjedoura. Não havia berço para Jesus. E muitas vezes também parece que não há lugar nos corações das pessoas para Jesus. E aí é preciso que Deus haja para que este lugar seja aberto. Não por nossa própria força. O reformador da igreja, Martinho Lutero, ele explica no 3º artigo do Credo: creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Jesus nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Nós não podemos abrir os nossos corações, não podemos dizer: Senhor, venha fazer morada em mim. Nós falamos isso quando Deus já está na nossa vida. Quando nós já cremos nele como nosso Salvador, então nós queremos dedicar a nossa vida a Ele. E muitas vezes, nessa dedicação, nós temos que reconhecer as nossas falhas, nós temos que reconhecer quantas e quantas vezes nos afastamos de Deus, quando desconsideramos esse Deus em nossa vida, quando menosprezamos a sua palavra. Vejam, muitas vezes nós, seres humanos, cristãos, menosprezamos a palavra do Senhor. Deixamos ela de lado, achamos que ela não tem importância, ora por já conhecermos muito da palavra de Deus, ora por prazeres materiais mundanos, outras preocupações tomarem a frente. E quando isso acontece, nós vamos nos afastando de Deus. Por isso nós temos que realmente fazer força para nós estarmos sempre concentrados na palavra de Deus. Não quer dizer o tempo todo com a cara em cima, dentro da Bíblia, mas nós fazermos uso dela, dos meios da graça que Deus dá, aproveitarmos todos os momentos de proclamação da palavra,
realmente vivermos o que Martinho Lutero explica no terceiro mandamento, onde ele diz: devemos temer e amar a Deus e não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Quando nós fazemos isso, nós não estamos menosprezando o Deus verdadeiro, o Deus de misericórdia. Mas quando nós assim o fizermos, e nós formos confrontados com os nossos pecados, com os nossos erros, e talvez, às vezes, passarmos por dificuldades, como o povo de Israel estava passando, nós voltarmos os nossos olhos a Deus e clamar como o povo de Israel: ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa de lado, Deus não para de nos escutar. Nós que muitas vezes não queremos que Ele faça parte da nossa vida. Por isso, quando olhamos na segunda parte, ali a partir do versículo 4, nós vemos um clamor ali do povo de Israel, realmente apontando a sua dificuldade. Vejam só as palavras. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Deus não ouvir as orações ou não ficar feliz com as orações, dar um pão e copo de lágrimas, sofrimentos, e ainda as nações vizinhas brigarem por causa da terra de Israel, zombarem deles. Por que isso? Porque eles estavam longe de Deus. Por isso, esse texto serve de alerta para nós. Alerta para que, se nós, por acaso, estamos sendo tentados a deixar Deus de lado, que nos afastemos dessas tentações e nos apeguemos com toda a força. Como Jesus explica, quando ele fala qual é o mandamento mais importante, nós devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a mente e com todas as nossas forças. Fazer todos os esforços possíveis para amarmos a Deus. E assim nós vamos ficar unidos ao Senhor. Porque nós só podemos fazer tudo isso porque Deus habita em nosso coração. Porque Ele nos move. E então nós buscamos o fortalecimento na sua palavra, no pastor de Israel, no verdadeiro pastor, aquele que nós dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdes, livra-me de males. Ainda que eu ande por um caminho da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Salmo 23 é um salmo maravilhoso, uma confissão maravilhosa, quando nós realmente cremos nele. E nós só podemos crer neste salmo com toda a intensidade do nosso coração quando Jesus está lá dentro, quando Ele realmente está fazendo uma morada e Ele está nos livrando de todas as tentações ou de todos os caminhos que querem nos fazer estarmos distantes de Deus. Estamos vivendo o período de Advento, estamos nos preparando para celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus, celebrar a vinda de Deus a este mundo para carregar os nossos pecados. E nada melhor do que nós pedirmos a Deus que Ele realmente esteja conosco, que Ele faça com que nós prosperemos de novo, que Ele nos mostre a sua misericórdia e então nós seremos salvos, porque não há salvação fora da misericórdia de Deus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso nós devemos dedicar toda a nossa vida a Ele, em todos os momentos da nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos momentos de lazer e também nos nossos momentos em que estamos
em torno da palavra de Deus, seja na igreja, seja em casa, ou mesmo agora, frente ao celular ou à televisão. Esses nossos momentos têm que ser momentos dedicados a Deus. Confiarmos nele que faz todo o necessário para a nossa salvação, não precisando partir nada da nossa parte. Logo, a nossa vida é uma vida de agradecer a Deus, pois ele nos faz prosperar diariamente, tendo a certeza da salvação. Engana-se quem pensa que a prosperidade de Deus é o materialismo. A prosperidade que Deus nos dá é a certeza da vida eterna, a certeza de que nós iremos morar no novo céu e na nova terra, um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá separação de Deus. Por isso, enquanto estivermos aqui neste mundo, devemos estar vigilantes, alertas, para estarmos apegados à sua palavra e apegados a esta palavra, confiarmos em Deus, reconhecendo sim os nossos pecados, lutando para não nos afastarmos de Deus. E quando eventualmente nos afastarmos e alguma coisa ruim acontecer, nós devemos voltar os nossos olhos e clamar a Deus: ó Senhor, Tu és o meu pastor, escuta as minhas orações, me fortaleça, me abençoe, pois eu confio em Ti como Senhor e o Salvador da minha vida. Que nós possamos diariamente confessarmos a Deus como o Senhor dos nossos lares, o Senhor das nossas vidas. Amém. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração. Os pedidos colocados aí na nossa postagem. Seu Walter, ele pede pelo seu cunhado Martin, foi confirmado um câncer, ele fez cirurgia, os médicos estão otimistas, agradecer a Deus que está sempre no comando da nossa vida. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que Tu derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado que Tu despendeste sobre as nossas vidas. Sobretudo, Senhor, nos enviando Jesus para ser o nosso Salvador. Querido Deus, abençoa-nos nesta fé, fortaleça-nos para que sempre estejamos firmados em Cristo como nosso Salvador. Querido Deus, quando eventualmente nós sairmos do Teu caminho, nós nos afastarmos de Ti, nos chame de volta, através da Tua palavra, para que nós possamos reconhecer esta nossa falha, nos arrepender e confiar que Tu és o nosso único e suficiente pastor e salvador. Querido Deus, também queremos pedir por todos que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais, e de maneira especial colocamos o Martin. Tu sabes, Senhor, qual é a sua situação. Pedimos, Senhor, que Tu estejas a abençoá-lo, a fortalecê-lo. Querido Deus, pedimos que a sua saúde seja restabelecida, mas também pedimos que a Tua vontade seja feita na vida desse Teu servo. Esteja, Senhor, a abençoá-lo, fortalecê-lo também a seus amigos e familiares. Querido Deus, estamos nos preparando para celebrar o Natal. Habite os nossos corações, entre em nossos lares, esteja em nossos lares, para que realmente todos nós possamos celebrar o nascimento de Jesus como nosso Salvador. A Tua misericórdia sendo mostrada, o Teu plano de salvação sendo concretizado. Olhe, Senhor, e abençoa-nos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste momento devocional. Lembramos na programação da nossa congregação, nós teremos culto no próximo domingo, 8 horas da manhã, com instalação da nossa nova diretoria, eleita na última Assembleia Ordinária da Congregação, e na próxima quarta-feira, ali o nosso momento devocional. Desejamos a paz de Cristo a todos e concluímos ouvindo o hino Anjos Santos a cantar. Uma boa noite a todos.